Fala rapaziada, quando surge, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever, deixar o dedo no like e ativar o sininho das notificações, porque isso fortalece demais o canal, impulsiona o conteúdo. E para você que já é inscrito, eu quero agradecer pela moral, pedir o like também, e se por acaso não ativou o sininho das notificações, clica na sineta aí e bora pro vídeo, porque eu quero falar de Copa do Mundo, mas eu quero trazer um ponto para traçar um paralelo com o Palmeiras. E o ponto que eu vi nessa estreia Qatar 0, Equador 2, na qual o Equador jogou muita bola, são os nomes de 3 jogadores do Equador. Primeiro, falando de centroavante, a gente sabe que hoje no Palmeiras só o Endrick é unanimidade. O Rafael Navarro não rende e provavelmente não vai render tão cedo no Palmeiras, já é uma peça que não recebe muitas chances e que já não conta mais com o apoio da torcida. O Merentiel entrou bem em algumas partidas, mas não tem recebido uma sequência muito grande e também meio que não se firmou. E o Flaco Lopes, que é a contratação na qual o Palmeiras mais gastou para o setor ofensivo, cerca de 10 milhões de dólares, ainda não encaixou nesse sistema do Abel. Sendo assim, eu vi hoje na partida do Equador e Catar o Ener Valencia, jogador de 33 anos que já tem passagem pela Premier League, hoje atua no futebol turco, no Fenerbahçe, marcando 2 gols e não só isso, mas mostrando muita qualidade, muita tranquilidade, sobretudo na batida de um pênalti importante, mostrou qualidade numa cabeçada, num belo cruzamento. Mesmo tendo 33 anos, ainda rende um bom futebol. É contraditório a filosofia do Palmeiras, mas eu acho que é o tipo de jogador que poderia agregar demais o Palmeiras. Por exemplo, o Ener Valencia seria uma peça que traria muito mais retorno esportivo do que o próprio Navarro e daria uma tranquilidade para o Flaco se desenvolver e o próprio Endrick não ter a pressão de ser o grande reforço para 2023, podendo crescer tranquilamente. Outra peça que eu achei interessante foi o lateral direito Preciado. Esse jogador jogou no Independente Del Valle, estava naquele time do Miguel Ángel Ramírez, lembra que o Palmeiras tentou trazer e ainda bem que não deu certo. E também estava naquela goleada de 5-0 em cima do Flamengo. É um jogador muito interessante, é um jogador que entrega muito no setor ofensivo, tem uma intensidade muito boa e tem uma técnica interessante. Coisa que o Marcos Rocha hoje fica devendo, porque o Marcos Rocha praticamente não consegue entregar uma intensidade muito alta durante o jogo todo. E tem a qualidade técnica que o Mike não consegue demonstrar na grande maioria dos jogos. Seria uma peça também interessante para o Palmeiras, já que hoje o jogador joga na Bélgica e a Bélgica, por mais que seja na Europa, não é um mercado difícil de você seduzir algum jogador para poder tirá-lo de lá. E a terceira peça é o Gonzalo Plata, que é um jogador que eu não conhecia e achei muito interessante. É um ponta que tem bastante velocidade, tem bastante habilidade e participou muito ativamente do jogo de hoje. Quando eu vi esse cara, eu pensei, porra, deve jogar em um grande clube europeu, deve estar na Premier League, deve ser um jogador muito caro, e fui pesquisar a respeito desse jogador. E descubro que ele saiu do Sporting de Portugal no meio dessa temporada para o Real Valladolid, time do Ronaldo, na Espanha. Time que é um mero coadjuvante na Espanha, né? E um jogador num custo muito baixo. Um jogador que poderia ser interessante para o elenco do Palmeiras, poderia render muito mais do que Breno Lopes, poderia render muito mais do que o Wesley, poderia ser uma peça que vinda do banco, ou mesmo na titularidade, poderia mudar o jogo do Palmeiras. E aí eu fico pensando, por que o Palmeiras não prospecta melhor o mercado? Porque eu não estou falando aqui de atletas inimagináveis, atletas de uma seleção, por exemplo, uma Sérvia da vida, que enfrenta uma barreira cultural, porque é complicado você trazer um jogador sérvio para vir jogar no Brasil. Eu estou falando de jogadores equatorianos e jogadores de baixo custo, jogadores que poderiam sim vir jogar no Palmeiras e agregar muito em qualidade,
principalmente nos setores que o Palmeiras mais precisa. Então por que a diretoria não faz essa prospecção? Por que a diretoria não faz esse tipo de movimento? Precisa abrir o network e sair dos mesmos empresários, abrir os olhos, porque nem sempre para você contratar peças interessantes, peças que possam mudar o jogo, peças que disputam uma Copa do Mundo e jogam bem por uma seleção, você precisa gastar grandes somas em dinheiro. Não necessariamente você precisa investir muito, já que essa é a filosofia do Palmeiras. E aí eu trouxe um jogador de 33 anos, que é o Ener Valencia, e um jogador de 22, que é o Gonzalo Plata. Um está fora da filosofia atual do Palmeiras, o que eu acho uma burrice, para ser bem sincero, porque eu acho que o jogador não acaba de render depois dos 30 anos. E outra que se encaixa perfeitamente na filosofia do clube, tem apenas 22 anos e joga muita bola com um valor muito pequeno e coincidentemente veio do mesmo clube no qual a gente tirou o Bruno Tabata por mais caro do que isso, mais velho do que isso e que no momento ainda não rendeu o que a gente esperava, porque um jogador que se investe 5 milhões de euros com 26 anos, a gente esperaria que ele chegasse um pouco mais pronto e a sua adaptação fosse um pouco mais rápida. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Você acha que esses nomes encaixariam no Palmeiras? Você concorda com essa visão de ampliar o mercado e de trazer jogadores fora da caixinha? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.